Irmãos, nós compartilhamos no dia 31, no dia do culto que realizamos, na virada do ano, sobre um tema renovando o compromisso com Cristo. E nós falamos com base no texto de Apocalipse, capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso. E eu queria continuar ainda dentro desse tema, só que hoje pela manhã falando renovando o compromisso com a palavra. Estamos ainda no primeiro mês deste ano e muitas pessoas ainda talvez estejam retomando assim a sua rotina, e nada melhor do que renovarmos os nossos compromissos, principalmente falando das coisas eternas e espirituais. Então falamos sobre renovando o compromisso com Cristo, quando ali em Apocalipse o próprio Senhor Jesus Cristo fala à sua igreja que eles deveriam voltar ao primeiro amor. Essa também é uma palavra para todos nós, porque ali no finalzinho, no versículo 7 do capítulo 2, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje eu gostaria então, pela manhã, de falar renovando o compromisso com a palavra. Vamos abrir na segunda carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Façamos a leitura alternada destes versos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Vamos mais uma vez orar, pedindo a assistência do Senhor, do seu Espírito nessa manhã novamente. Senhor, em forma de canção, de hino, oramos ao Senhor, pedindo que o teu Espírito opere em nós nesta manhã, levando-nos ao quebrantamento, também ao consolo, ao conforto, à animação, como também o enchimento do teu Espírito. E nós sabemos que o Senhor realiza estas coisas por meio da tua palavra e do teu Espírito. Portanto, neste momento nós suplicamos a tua assistência para que sejamos edificados e que a tua palavra cumpra, ó Deus, o propósito do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Renovando o compromisso com a palavra de Deus. Eu começo com uma frase de Martinho Lutero, quando assim ele ainda, no seu anseio e desejo de ter a palavra de Deus, a Bíblia toda em suas mãos, ele citou, diz assim: quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto a Bíblia. Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais. Finalmente, diz Martinho Lutero, encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a comigo para o mosteiro. Eu comecei a ler, reler e ler tudo novamente. Quando ele conseguiu então ter acesso às Escrituras Sagradas, o que ele fez foi ler, reler e ler tudo novamente. Queridos, a marca essencial de uma igreja saudável é o seu compromisso com a palavra. Nós temos hoje o tema igreja, é um tema falado nos 4 cantos, eu acho que da terra, mas falando do nosso Brasil, principalmente quando os pastores se juntam, um grupo de irmãos se juntam, normalmente vem à tona a conversa sobre igreja, né?
às vezes quantos membros, pode ser de fato até às vezes conversas imaturas, né? Quantos membros, quanto a tua igreja arrecada, mas na verdade esse tema igreja sempre vem à tona. E não tem como dizer que uma igreja é saudável se não for uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Um cristão, ele só tem vida saudável, só vive um relacionamento profundo, uma espiritualidade cristã sadia, se tiver comprometido com a palavra de Deus. Nós temos que entender isso. Quando Timóteo ele recebe estas cartas, que são 2 cartas, escritas pelo apóstolo Paulo, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E Paulo tem alguns objetivos muito claros ao escrever estas 2 epístolas, ou estas 2 cartas para Timóteo. A primeira carta, Paulo dá instrução ao jovem pastor Timóteo, filho na fé, de como cuidar da igreja. A segunda epístola tem uma tônica um pouco diferente. É uma tônica mais pessoal, como Timóteo deveria se portar diante das circunstâncias. E o contexto desse capítulo 3, Paulo está falando, ou Paulo fala, melhor dizendo, sobre os finais dos tempos, nos últimos dias. Paulo informa a Timóteo que nos últimos dias acontecerão várias situações que vão tirar o foco ou vão proporcionar a Timóteo, se ele não se cuidar, resvalar os pés das Escrituras Sagradas. Mas Paulo, melhor dizendo, começa essa parte final do capítulo 3 dizendo, foram os versos que nós lemos, tu porém, ou seja, Timóteo, o oposto destes que vão para longe da palavra de Deus, que tem cara de piedade, que tem um olhar piedoso, mas não tem compromisso com as Escrituras, tu, porém, pegue o oposto destes homens. Ele diz, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. O verso 15 completa essa primeira sentença de instrução do apóstolo Paulo. Ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, pega o lado oposto desses homens maus, que dizem ser amigos de Deus, mas são na verdade amigos do mundo. Permaneça firme naquilo que você aprendeu de mim, ou seja, das doutrinas básicas da Bíblia. E Paulo completa, permaneça firme, na verdade, naquilo que você aprendeu desde a infância, com a sua avó e a sua mãe. Ou seja, as sagradas letras, as letras que podem transformar a vida de qualquer um. Então, querido, dentro desse tema, renovando o compromisso com a palavra, eu gostaria de destacar algumas coisas importantes para as nossas vidas aqui nesta manhã, para que talvez seja um compromisso que possamos assumir a partir de hoje, se já não temos esse compromisso no dia a dia, né? Renovar e manter o compromisso diariamente com a palavra depende de algumas coisas, segundo o texto aqui que nós acabamos de ler. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui para renovarmos e manter diariamente o compromisso com a palavra é crer na inspiração das Escrituras. Olha o que diz o verso 16. Leiam comigo novamente, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e assim ele continua. Mas a primeira coisa para nós renovarmos esse compromisso diário com a palavra de Deus e para mantermos este compromisso é crer na inspiração das Escrituras Sagradas. O que significa isso? É crer que a Bíblia ela foi soprada por Deus. Não de forma mecânica, como alguns pensam, que os autores eles pararam e ficaram ouvindo Deus falar. Não, é crer na inspiração, como nós chamamos, na inspiração orgânica. Ou seja, Deus usou
o contexto dos autores, Deus usou as circunstâncias, a educação dos autores, os tempos, para que ele soprasse a palavra de Deus sobre a vida desses autores. A primeira coisa, então, que nós precisamos, segundo esse texto, para mantermos um compromisso renovado com as Escrituras Sagradas, diariamente, é crer na inspiração das Escrituras. Crer que isso aqui não é palavras simplesmente de homens que foram tementes a Deus, mas é verdadeiramente a palavra de Deus para nós, queridos. Ela vem de Deus. É o Supremo do Universo quem fala por ela, e nela se revela. Foi Deus quem falou, então não é uma palavra qualquer. O que eu prego, por exemplo, nesta manhã, não é inspirado, mas é iluminado pelo Espírito. Então, algumas coisas que eu falo, como diz as Escrituras, vocês podem reter aquilo que é bom. Tem coisas que vêm do pregador que às vezes fala bobagem, não deveria falar, às vezes é um exemplo citado, às vezes é algo que nós não precisaríamos comentar. Às vezes, conforme o irmão uma vez disse, às vezes a gente fica patinando em um ponto, já falou o ponto, a igreja entendeu, pode passar, mas às vezes a gente fica, né? Porque essa palavra agora ela é iluminada, mas as Sagradas Escrituras, elas foram sopradas pelo Deus Criador de todas as coisas. Então, ela não é enfadonha, ela não é qualquer palavra, ela não é um livro qualquer. Um autor, ele, se eu não me engano, a gente vai dando frases a alguns autores mais conhecidos, né? E às vezes o autor não falou nada. Mas se eu não estou equivocado, foi o próprio Spurgeon que disse, se eu não estou equivocado. Ele disse que a palavra de Deus é tão importante que não deveria ser colocado nenhuma outra coisa em cima. Ele disse que uma vez, se foi Spurgeon de fato, o exemplo que eu estou dando aqui, a citação, ele disse que uma vez foi na casa de um membro da igreja e ele viu uma caneca de café em cima. Ele disse, a palavra de Deus ela é tão importante que ela deve estar no lugar mais sublime, no lugar mais importante. E ele diz então, nenhum outro livro deve estar em cima, a Bíblia não deve estar embaixo, não deve estar no chão, não deve estar em qualquer lugar, mas ela deve estar num lugar importante, porque ela é a palavra de Deus soprada. Então, a primeira coisa que precisamos para renovarmos o nosso compromisso com a palavra de Deus é crer que a Bíblia foi inspirada por Deus. Crer que isso aqui é palavra de Deus. E mais, é desfrutar desta palavra. Como? É como se Deus, parafraseando, estivesse dizendo desta forma: eu comuniquei tudo o que você precisa saber para ter piedade e vida, e para ser frutífero para mim, poderoso para mim, fiel para mim. Eu falei estas coisas e convido você a desfrutar delas. Convido você a vivê-las, amá-las, ler, memorizar, meditar, dia e noite. Parafraseando, poderíamos dizer isso. É um convite do Deus, do Senhor das nossas vidas e do universo, nos convidando a conhecê-lo, a estarmos nele. O segundo compromisso que precisamos ter para essa renovação diária com as Escrituras Sagradas é submeter-se à autoridade das Escrituras. Olha o que diz o verso 16, novamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra, Paulo diz a Timóteo, essa palavra inspirada, as Escrituras, elas são úteis para as nossas vidas. É útil para o nosso dia a dia. Significa, essa autoridade não depende de testemunho de homens ou da igreja,
mas exclusivamente do fato de Deus ser o autor. O Criador do universo falou, então devemos ouvi-lo com atenção, reverência e submissão. A própria Escritura testemunha a respeito dessa inspiração. Significa que não somente ela deve ser crida, mas ela deve ser também obedecida. Um texto lá em Tiago, por favor, abram comigo. Tiago, capítulo 2. É um texto, presbítero Marques, eu lembro sempre de você. Uma vez eu ouvi esse versículo do Marques e eu fiquei com ele gravado no coração. Na verdade, capítulo 1, de Tiago. Olha o que dizem os versos 22 e 23. Leiamos juntos estes versos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo, podemos continuar, se contempla e se retira e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em outras palavras, Tiago está falando que o homem feliz, a mulher feliz, não é o homem e a mulher que somente ouve a palavra de Deus, mas o homem e a mulher que pratica a palavra de Deus. Renovando o compromisso com a palavra, então é necessário, primeiramente, crer que as Escrituras foram inspiradas por Deus. Segundo, é necessário submeter-se à autoridade das Escrituras. Quando eu falo se submeter, eu falo praticar as Escrituras. E por último, renovar e manter diariamente esse compromisso com a palavra. É necessário aceitar a suficiência das Escrituras. O verso 17 diz, a fim de que o homem de Deus, ou seja, essa palavra homem de Deus significa cada crente, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, para que o homem seja perfeito, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra, é necessário se comprometer em ouvir e obedecer às Escrituras. Ou seja, é necessário então aceitar a suficiência das Escrituras. Hoje, queridos, há uma crise, podemos dizer e usar esta expressão, no nosso meio, no meio cristão, sobre a suficiência das Escrituras. Hoje, a gente fala hoje, mas na verdade, como disse Salomão, nada muda debaixo do sol. Porque no contexto aqui desta carta de Timóteo, homens usavam outros recursos, como do próprio judaísmo, do próprio gnosticismo. Então, na verdade, nada muda debaixo do sol. Então, como nada muda, nos nossos dias também existem pessoas que querem usar as Escrituras, mas como se ela não fosse suficiente, eu preciso também de um livro de autoajuda, eu preciso de outro mecanismo para completar o que, para a gente, nós devemos acreditar e confiar que é suficiente. Então, nós procuramos outros recursos para serem agregados às Escrituras Sagradas. E para renovar e manter esse compromisso diário, nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Mesmo nos nossos dias, mesmo no século 21, ela é suficiente. Suficiente porque eu volto ao primeiro ponto, porque ela foi inspirada por Deus. E Deus, como Ele é soberano, Ele conhece todos os tempos, todas as eras, Ele já conhecia o contexto do século 21. A palavra de Deus é suficiente para nós. A palavra de Deus governa o relacionamento com Ele. Por isso, um compromisso com Deus
é impossível sem um compromisso com a palavra. Isso significa que devemos moldar a nossa mente intensamente pelas Escrituras Sagradas. A nossa mente, ela começa a ser transformada, irmãos. Ela começa a ser renovada, como o apóstolo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, quando nós confiamos que as Escrituras, elas são suficientes para a gente. Para concluir, eu uso novamente Martinho Lutero aqui. Uma outra frase que ele disse foi: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Conforme eu disse no início aqui, dando um bom dia aos irmãos, eu estava na minha cidade de origem, e cada vez mais que eu vou a Cabo Frio, mais igrejas eu vejo. Se Belo Horizonte é a capital do boteco, Cabo Frio é a capital das igrejas. Porque tem igreja uma do lado da outra. Se você convida, você tem que aguardar teu visitante na porta, porque senão ele entra na igreja literalmente do lado. Eu acho que os pastores combinam o horário de cântico, porque senão deve ficar um Babel. Mas por que eu estou citando isso? Destas muitas igrejas que de um ano para cá apareceram lá em Cabo Frio, quase todas elas, Noite do Milagre, quarta da não sei o quê, sexta da quebra de maldições. E os crentes vão a balde para esses lugares. O que nessa frase final de Martinho Lutero ele diz é isso: as Escrituras, Senhor, elas são suficientes para mim. Não me mande visões, não precisa nem mandar anjos nem nada, porque o que eu preciso está aqui. Irmãos, o que nós precisamos está aqui, queridos. O que nós precisamos é renovar esse compromisso diário com as Escrituras Sagradas. Ter prazer em ouvir o Deus Todo-Poderoso, o Criador que mantém e sustenta todas as coisas, falar por meio das Escrituras. O pastor pode ser chato no falar, qualquer um, o professor da escola dominical, mas a palavra não. Porque cada dia que nós abrimos e meditamos nessa palavra, nós tiramos e extraímos riquezas para a nossa vida, mudanças profundas para o nosso coração. E acima de tudo, quando nós praticamos, somos homens e mulheres felizes, bem-aventurados. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Poderíamos estarmos vendidos a qualquer novidade que surgisse. Poderíamos ser levados e agitados de um vento de novidades a outra, mas o Senhor, pela sua infinita bondade, resolveu deixar a palavra inspirada, soprada pelo Senhor, para a gente. E nós somos gratos ao Senhor, porque o povo do Senhor da antiga aliança não tiveram este privilégio. Tiveram, na verdade, depois de um tempo, quando o Senhor usou o teu servo Moisés, e ali eles tiveram o que chamamos hoje de Pentateuco. Depois os nossos irmãos da nova aliança tiveram o privilégio de terem, ó Deus, de terem o Antigo Testamento todo. Ali o Senhor levantando os profetas e o Senhor falando. E hoje nos consideramos mais privilegiados ainda, porque temos aquilo que chamamos de cânon, a régua, Senhor, que o Senhor fez e realizou, para que nós, em pleno século 21, tenhamos a palavra do Senhor, que é suficiente para nos dar vida e vida com abundância.
Muito obrigado, Senhor. Mas neste grande privilégio, reconhecemos também a nossa responsabilidade. Se é grande privilégio, também é grande a nossa responsabilidade de meditarmos na Tua palavra, de nos submetermos a ela e também, Senhor, de vivê-la. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, porque temos tantas coisas dos nossos dias que distraem o nosso coração, o nosso compromisso com a Tua palavra, desde a tecnologia, as coisas mais, talvez, básicas do nosso dia a dia. Portanto, não deixe o nosso coração se distrair, não deixe o nosso compromisso, ó Deus, arrefecer no decorrer dos dias, mas que neste ano de 2015 tenhamos o compromisso de pelo menos, ó Deus, lermos a Tua palavra, toda a Tua palavra, pelo menos uma vez nesse ano. E se nos dedicarmos mais, Senhor, não de forma legalista, não de forma para termos reconhecimento, mas se nos dedicarmos por ter prazermos e deleitarmos em Tua presença, leremos, ó Deus, mais do que uma vez essa Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a Tua palavra, a permanecermos firmes, como Timóteo, não tomar o mesmo rumo daqueles homens no contexto daquela época, mas que possamos ouvir do Senhor: Tu, porém, sexta igreja, tome um lado oposto, medite dia e noite, como assim o salmista nos exortou do primeiro salmo: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Que sejamos então, Senhor, vistos pelo Senhor e declarados pelo Senhor, bem-aventurados, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor desse Deus que soprou as Escrituras, e que o conforto e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós, como também sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.